Bem, amigos, aqui estamos mais uma vez para um Cena a Cena e dessa vez eu trouxe o anime Invencível. Cara, realmente é um anime muito bom, é um anime que cria grandes expectativas e grandes esperanças para que realmente seja uma boa adaptação. Para aqueles que já leram, eu não sei se é HQ ou mangá, todo mundo já sabe como terminou essa história, mas para a gente que só acompanha a animação, a gente fica realmente bem esperançoso cada vez que tem um anúncio de relançamento desse anime, porque é algo assim muito bom mesmo, muito bem trabalhado. E tudo que se espera é que eles continuem tendo esse tipo de qualidade boa, qualidade cada vez mais para frente. Obviamente que talvez algumas críticas eu possa levantar aqui de próprio da própria adaptação mesmo, em que alguns confrontos são um pouquinho bem estranhos, mal trabalhados talvez, e o próprio personagem tem um tipo de código de conduta que, na minha opinião, não faz muito sentido em determinado momento, e principalmente por tudo que ele já passou. Eu acho que o Mark já poderia ter se desenvolvido muito mais. Eu acredito que o próprio Oliver, devido ao seu desenvolvimento rápido e acelerado, eu acho que o próprio anime se esquece que ele tem esse tipo de sistema com ele mesmo. Então, eu acho que falta um pouquinho de cuidado em cima disso. Mas na situação de representação, ou mesmo dos próprios, da trama mesmo dos Viltruminas, eu acho bem legal e bem bacana pra gente realmente comentar aqui nesse Cena a Cena. Meu nome é Alex e bem-vindos ao Poltrona Nerd. No começo do anime já começa tipo uma passagem de tempo para demonstrar que a vida na Terra seguiu, principalmente com o Mark, devido aos acontecimentos da temporada anterior. O Mark tem seu desenvolvimento com as suas partes do corpo em recuperação, já que os Viltrumitas têm esse tipo de recuperação muito, eu diria, avançada, porque no final desse primeiro episódio acontece, do primeiro episódio, ou mesmo no final do segundo, se eu não me engano, do segundo episódio, acontece uma coisa bem surpreendente, que eu pensei que ali o Mark ia de vala, mas ele consegue se recuperar justamente pelo fator de cura dos Viltrumitas. Então, ele tem essas partes mecânicas dentro do seu corpo justamente para conseguir se recuperar e não ser, assim, incapaz de continuar na atividade de combate ao crime atuando como super-herói. Já que ele não faz parte mais daquela organização do CISO, agora ele tem a própria organização fundada pela Eve, contando apenas com o Invencível, com ela própria que também atua e tendo os seus poderes plenos, depois de uma situação bem complicada na última temporada, e o próprio Oliver. Então, a gente já começa e já é introduzido a esse tipo de rotina de heróis em que os próprios, no caso o Mark e o Oliver, estão meio que sobrecarregados, sempre tentando atuar, e o próprio Mark tentando tirar assim, o mal visto que é colocado a ele justamente pela sua origem, já que os Viltrumitas causaram tanto pavor e destruição no planeta Terra, é meio difícil ele conseguir tirar esse tipo de preconceito que eles têm contra ele, já que, por mais que ele é Viltrumita, ele também é humano, então na teoria deveria ser um pouquinho mais acolhido. Diferente de outras histórias, igual do Superman, que é literalmente um ser que vem de outro planeta e é acolhido, é criado aqui. O Mark, ele é meio a meio, então esse... Não meio a meio, né, porque justamente essa é uma informação que só a gente que assiste sabe, não o pessoal lá da Terra, que o gene do Mark é 99% Viltrumita e 1% humano, mas a gente sabe que a criação do Mark foi muito bem feita e ele não puxa para esse lado Viltrumita. Em alguns casos eu acho que isso acaba sendo infelizmente. Em um determinado momento, isso eu acho que é para trabalhar um pouquinho o personagem, somos introduzidos com um personagem que se transforma em um dinossauro vermelho. Isso aqui me lembrou muito o Hulk, porque assim que ele é, entre aspas, derrotado, ele volta a ser humano. E no momento que ele volta a ser humano, o Mark consegue capturar ele com todos os heróis, os outros heróis observando. E o cara diz que ele fica falando, o outro cara a qualquer momento pode voltar, eu só preciso, sei lá, ficar em algum lugar que ele não possa machucar ninguém. E o Mark, em determinado momento, começa a pensar numa situação de que ele poderia muito bem dar um fim nisso de uma vez por todas. Era uma filosofia que o próprio Oliver vinha aplicando. O pai do Mark também, que era o Omni-Man, já tinha esse tipo de filosofia muitas vezes, no sentido de
derrotar o inimigo de uma vez por todas e não dar essa chance dele ser preso e depois escapar, porque justamente no próprio do começo do anime isso acontece muito. Chega um momento de um diálogo do Oliver com o Mark em que um dos vilões escapou. Aí o Oliver, porra, de novo esse cara escapou. Então fica esse debate. O próprio Mark fica nesse debate interno de se ele deve ou não deve arrancar a vida da pessoa e pôr um fim, pelo menos, a mais um vilão e não permitir que ele se levante novamente. O anime leva a gente para uma conversa entre o Mark e a Eve, em que eles estão tentando, obviamente, dar conta de tudo isso com essa nova jornada de herói. Obviamente que não é nada fácil gerir tudo isso. A Eve tem os seus plenos poderes, mas no decorrer do primeiro e segundo episódio ela vai começar a perder os poderes devido à sua gravidez. Então é tudo muito, assim, muito caótico. As coisas começam a acontecer nesse anime que acompanha mesmo as temporadas anteriores. Então o Mark tem aquela famosa conversa que você tem com o seu sogro, caso você tenha uma namorada, ou no caso, eu acho que da mulher, acho que isso acaba não acontecendo, mas do homem mesmo. Esse tipo de conversa sempre acontece, que o seu sogro acaba te chamando pra ter uma conversa sincera. E nesse caso, o pai da Eve, que é um belo de um cuzão, fala pro Mark, numa conversa até eu achei sincera e singela da parte dele, de que todos os problemas, principais problemas da Eve na última temporada, que pra eles foram recentes, foi por causa do Mark, foi devido ao sangue do Mark, ou coisa parecida, ou a descendência do Mark. Então, ele dá aquele conselho do tipo, cara, se você ama realmente ela, você vai continuar colocando ela em perigo? Então fica realmente uma situação bem complicada, enquanto que a Eve, conversando com a sua mãe, percebe que o casamento dos seus pais não é tão perfeito assim. A própria mãe da Eve, que acaba sendo bem pró a filha, mas ao mesmo tempo passa aquele famoso pano pro pai, começa a dar umas declarações meio estranhas de que talvez ela não esteja tão feliz assim com o casamento. A Eve até tenta intervir, mas como ela não tem uma relação muito boa com os pais, fica realmente difícil de conversar sobre isso. Conversando sobre mais um problema que vem de temporadas anteriores, aqueles alienígenas que dominam a mente de uma forma bem estranha, estão conseguindo uma numeração muito grande no esgoto, atraindo alguns humanos para lá e capturando eles para ter um número relativo, justamente dominar o mundo. Eu achei isso, na verdade, em quesito de roteiro, bem ruim, porque eu acredito que esse tipo de situação, mesmo esse alienígena, conseguiria fazer muito mais estrago se agisse de uma forma inteligente. Acredito que essa forma de vida é um pouco inteligente e consegue dominar facilmente qualquer ser humano, e no caso, assim, foi meio que montado para justamente o Mark conseguir pôr um fim nisso, mas sei lá, eu acho que poderia ter feito de uma forma diferente, porque como esses tipos de alienígena ficaram no esgoto por muito tempo, eles poderiam ter feito um estrago muito grande. Eles mal conseguiram dominar uma cidade inteira, já que o próprio CISO e a organização conseguiu conter todos eles. Então eu achei meio paia, sabe? E essa temporada, principalmente nessa última temporada, eu não sei se é a gente que tá um pouquinho de saco cheio disso, mas existe algum... Eu já vou até comentar com vocês, o terceiro ou quarto episódio, eu acho que são episódios facilmente puláveis, porque são confrontos e situações que você fala, tá, pelo amor de Deus, mais uma vez isso? A gente quer logo entender o que tá acontecendo, como funciona a dinâmica do Mark com os Viltrumiters e principalmente a tão grande guerra que ocupa toda a galáxia mesmo. E não essa situação bem, assim, não diria medíocre, porque realmente influencia a Terra. Mas é bem chato de ficar acompanhando tudo isso. Então, esses novos alienígenas, ou novos ou velhos alienígenas, acabam se revelando, sendo introduzidos na cidade e tentando capturar qualquer tipo de humano que eles encontram pela frente. Igual eu falei, a organização do CISO acaba conseguindo conter eles logo de início, uma prévia para conceder tempo para que os heróis consigam combater esse tipo de ameaça. E a criação deles são 2 braceletes. Um que eles podem afastar as criaturas e outro que eles podem garantir a segurança dos seres humanos, que é um tipo de dispositivo que teletransporta os humanos. Então, é bem... assim, acaba sendo muito fácil, eu vou falar pra vocês. Nem precisava, talvez, da ajuda do Invencível, porque parece que os próprios heróis conseguem lidar com isso muito bem. Só que é criado uma dificuldade para eles, para justamente criar a situação que o Mark tem uma grande decisão a se tomar.
A Eve, então, percebe e declara ao Mark que a sua, eu diria magia, mas o seu poder tá realmente bem estranho, em que ela começa a materializar as coisas e as coisas realmente desaparecem. E o Mark não consegue entender muito bem, a própria Eve não consegue entender muito bem. Ela ainda não descobriu que tá grávida, o Mark não fica sabendo que ela tá grávida, então fica realmente uma situação bem complicada, principalmente na relação do casal. O Cisso vai lá, chama o Mark para justamente poder ajudar a combater esses alienígenas, que foi um problema de temporadas anteriores e agora acaba sendo finalizado nessa temporada. O Rex, que agora, anteriormente robô e agora se introduz como Rex, tem uma atitude bem heróica, acho bem legal. Ele entrando nos esgotos para resgatar, acho que duas pessoas, que ali ele tinha sentido pelo seu rastreamento, o sentido que tinha duas pessoas embaixo ainda sendo dominadas, ele consegue salvar essas duas pessoas e no movimento muito esperto ele utiliza o dispositivo de teletransporte em si mesmo para ser colocado em segurança e não ser capturado por esses alienígenas e ter sua mente dominada. O Cisso avisa eu ia falar Superman, o Invencível que a barreira está prestes a romper e eles não têm muito tempo, então meio que começa uma contagem regressiva de quanto tempo a barreira vai durar e principalmente se essa barreira não durar, os alienígenas podem se dispersar e dominar qualquer indivíduo que consiga sair desse ecossistema vai conseguir se proliferar e justamente dominar o mundo inteiro e realmente vai ficar muito difícil para que todos os heróis da organização consigam combater tudo isso. Portanto, o Mark, que tem talvez a mente central em suas mãos, tem uma difícil decisão de ou esperar um herói que estava levando o dispositivo para poder separar o alienígena da mente humana, ou tomar a decisão, entre aspas, mais fácil, que não é a decisão mais fácil, que é tirar a vida da pessoa e simplesmente botar um fim nisso. Essa acaba sendo a posição do Mark, porque na cabeça dele, ou mesmo na situação em que ele foi colocado, não tinha como ele esperar, porque aparentemente não ia dar tempo, e ele toma a decisão mais simples, que é sacrificar uma vida humana para conseguir salvar o planeta todo. No universo de Invencível, devido a toda a situação que aconteceu, eu acho que esse tipo de situação até que foi bem trabalhada, principalmente nesse primeiro episódio, porque é o Mark não querendo tirar mais vidas inocentes. Mas assim, num cálculo frio, isso é plenamente plausível. Tanto que, na minha opinião, e isso é jogado, obviamente, no anime, com os heróis discutindo se o Mark teve a melhor decisão ou não, o Cecil ficando muito preocupado, porque se o Mark toma esse tipo de decisão e ele começa a avaliar, e nesse sentido de o bem maior acima de tudo, isso fica realmente um pouco perigoso para um ser tão poderoso. Mas nessa situação em que o Mark foi colocado, na minha opinião, ele tomou a melhor decisão. Porque realmente, se ele espera para o dispositivo chegar, possivelmente a barreira ia ser rompida e os alienígenas iriam estar livres para dominar o mundo inteiro. Então, fica realmente difícil e, na minha opinião, a única coisa que o Mark precisa ter a noção é conseguir processar toda essa situação e entender que ele teve o melhor posicionamento. Sentir talvez o pesar dessa decisão, mas é óbvio que ficar se martirizando igual ele fica durante a temporada, eu acho isso bem chato, sabe? Bem chato. Se fosse no começo, nas temporadas anteriores, eu até entenderia. Agora, pô, no nível que chegamos, na situação que estamos, eu acho que não vale esse longo tempo do Mark realmente pensando e repensando se tomou ou não tomou a melhor decisão. E por fim, para terminar o primeiro episódio, temos o conhecimento que o Conquista sobreviveu. O Mark não conseguiu matar ele porque chegou numa situação bem deplorável. E o Cecil acaba capturando ele para poder talvez entender melhor a situação dos Viltrumitas. Talvez um informante ou coisa parecida. Mas com o Conquista recuperado, ele só destrói a base e volta para o seu mestre. Partindo agora para o segundo episódio, já somos introduzidos a Viltrum e também a um pequeno asteroide que acaba entrando em Viltrum. Esse asteroide, a gente depois descobre que acaba sendo um tipo de mecanismo infiltrado para infectar os Viltrumitas e conseguir aquela famosa arma biológica que acaba erradicando, ou quase erradicando toda a grandiosidade dos Viltrumitas. Eu acho que eles são, assim, erradicados aos 95%, sabe? Quase totalmente, sobrando apenas alguns que acabaram conseguindo sobreviver sobre esse vírus.
É muito interessante o jeito que tudo isso é demonstrado, já que você tem um pouco de conceito dos Viltrumitas e como eles são talvez dominadores e terríveis, mas esse tipo de arma que chega, que passa por debaixo do radar deles e não é meio que detectado, acaba sendo bem mortal para todos eles e assim, a magnitude dessa merda toda é realmente muito grande ao ponto dos que sobreviveram pegar os corpos daqueles que morreram e jogar no espaço, conseguindo ao ponto de formar um anel em volta do planeta, para você ver a magnitude e a quantidade de corpos que ali são empilhados para justamente conseguir formar um anel em volta de todo o planeta. Cara, isso aí é realmente muito impactante. Pra gente que tá assistindo, é bem impactante também, porque a gente acabou de passar por uma pandemia, então dá pra gente conseguir ter esse tipo de relação em sentido de que aqueles corpos que eram infectados meio que não poderiam nem ter um enterro digno, era meio que um enterro específico, justamente porque quando se chega num nível de doença, assim, realmente você fica meio sem o que fazer e as tomadas de decisões são geralmente bem questionáveis no futuro, porque quando as coisas estão de boa, você consegue pensar melhor. Quando as coisas estão realmente. A bunda tá batendo, foda. A água tá batendo na bunda, as coisas estão acontecendo de urgência, você tem que tomar as decisões e muitas vezes nem sempre são as melhores decisões. O anime também joga a gente para, acho que até um pouco intencional, para uma reunião do Teidos com o Nolan, o Alan e a esposa dele, justamente para que ele possa explicar como que se encontra toda a resistência e o seu plano justamente para conseguir acabar de vez com os Viltrumitas. O Alan revela ao Nolan que o Teidos é um Viltrumita e o Nolan acaba reconhecendo ele como grande traidor. Isso aqui é um momento bem engraçado porque o Nolan diz pro Teidos que em seus contos, aqueles livros que ele criou, ele elencou algumas ameaças que podem ser poderosas contra o Viltrumita. E eu separei, eu acho que é Corredor Espacial o nome desse aqui, porque na minha opinião é o cara mais foda dessas armas que podem combater justamente os Viltrumitas, que ele tem uma arma que se chama raio infinito, ou coisa parecida, laser infinito, em que justamente consegue ultrapassar qualquer coisa. Porém, essa arma é ligada a esse ser, e então toda vez que ele aparece, na minha opinião, é um momento muito foda, porque ele vem pra resolver a parada. Não vem justamente pra assim, enrolar a situação. Então vai o Alan e o Nolan atrás dessas armas, e eles utilizam talvez uma nave espacial bem assim, acabada para não levantar muitas suspeitas, já que no planeta do Alan tem o Allen, tem um traidor e eles têm que tomar muito cuidado com isso. É muito engraçado essa situação, porque o dono da nave não informa que tinha outros quartos dentro da nave, ele só informa que tem um. Então o Nolan tem que dividir o quarto com um casal, Allen e sua esposa, e, mano, pagou as luzes, o pau tora, literalmente. E o Nolan é obrigado a ficar ouvindo isso, e principalmente porque ele tem super audição, então é muito complicado pra ele ter que ficar ouvindo toda essa situação acontecendo perto dele. O primeiro, talvez a primeira arma, o primeiro combatente que eles tentam recrutar para a resistência acaba sendo realmente o corredor espacial. E eles tomam um pau numa batalha contra ele, mas o Nolan acaba tomando uma postura assim diferente das outras temporadas, que ele começa a pedir desculpas para aqueles que ele realmente ofendeu, para aqueles que ele tentou matar ou coisa parecida. E é um conceito geral de toda a galáxia, de todo o universo, que os Viltrumitas não peçam desculpa. Não tem esse tipo de postura. Então, para eles, é perceptível que o Nolan é diferente justamente porque ele tem essa iniciativa de pedir desculpas, de, na cabeça dele, reparar os erros, mas eu acho que isso acaba entrando um pouco no automático quando ele tenta depois, futuramente, pedir desculpa à sua esposa. A gente vai chegar lá isso daqui a pouco. Mas é muito legal esse tipo de postura por parte do Nolan, e também a resolução daqueles que ele fez muito mal, que eles conseguem desculpar ele de uma forma bem fácil, porque justamente esse conceito é bem estabelecido no universo, que Viltrumitas não pedem desculpa. Então, esse daqui, o Corredor Espacial, acaba sendo o primeiro, e tem umas outras peças, outros elementos que eles acabam capturando, e eu não vou colocar aqui para não ficar muito maçante, porque é um
determinada situação que passa de uma forma bem rápida, mas para você que tá assistindo o episódio é algo muito bom. Eles retornam para falar com Teidos e informar a ele que conseguiram o corredor espacial, alguns insetos que possam ser retirados para enfraquecer os Viltrumitas. Essa fera que tá lutando com o Alien, eles não conseguiram capturar, mas depois acho que no futuro eles acabam conseguindo. E essa conversa é muito boa porque são mais agentes que possam ser recrutados para a resistência. Um deles eu não gostei muito, e a gente vai chegar lá, que é um tipo de traje espacial que lembra muito o Besouro Azul, que tá na Terra. Tem uma pessoa, um ser humano, no caso uma mulher, que tá utilizando o traje, e esse traje pode ser utilizado contra os Viltrumitas. Eu achei isso não tão verídico, porque toda vez que essa mulher luta com o Viltrumita, ela toma um pau. Então, não entendi muito bem, mas talvez eles utilizaram essa situação para fazer uma referência ao Besouro Azul e também para uma desculpa pro Nolan voltar pra Terra e conseguir conversar com sua ex-esposa e também os seus filhos. O Teidos explica pro Nolan que o causador de todo o mal dos Viltrumitas foi ele é o traidor, e ele tem uma arma muito mais forte ainda. Ele disse que se ele utilizar essa arma, ele consegue justamente dizimar todos os Viltrumitas do universo. E, na minha opinião, é aquela famosa situação do... Cara, pra que você vai entrar numa guerra e introduzir uma guerra se você tem uma arma que você pode acabar com isso de uma vez por todas? Ele fala que sente muito por utilizar isso com os seus próprios irmãos de sangue ou coisa parecida, mas está disposto, e isso eu acho que bem contraditório, ele está disposto a utilizar todas as vidas das resistências, ou mesmo todos os planetas que já foram dominados pelos Viltrumitas e conseguiram se desvincular disso, e ele está disposto a sacrificar todos eles do que realmente utilizar um tipo de arma que pode justamente acabar com tudo isso de uma vez por todas. O Nolan faz o Teidos prometer que não vai utilizar essa arma, a não ser que seja o último recurso, e eu acho assim bem fraco, sabe? Bem fraco esse tipo de justificativa. Eu acho que nem seria legal ter esse tipo de arma, porque, igual eu falei, na minha cabeça, toda a guerra tá sendo bem em vão. Tá sendo um tempo muito perdido, porque é só utilizar esse tipo de arma e acabar com tudo. E o plano do Teidos, teoricamente, estaria concretizado. Tudo bem que na cabeça dele, ele não queria, na verdade, dizimar os Viltrumitas. Ele só gostaria que eles parassem de ter esse tipo de atitude teimosa, mas parece que quanto mais ele... assim, acho que tá na genética dos Viltrumitas, que quanto mais você bate, pior eles ficam, ou mais forte eles ficam. Até uma referência aos Super Saiyajins de Dragon Ball. Então, ele fala que ele mata o antigo líder dos Viltrumitas justamente para fazer com que os Viltrumitas parassem de ser tão agressivos ou dominadores, mas o regente dos Viltrumitas, o Treg, acaba tendo uma postura totalmente diferente que não esperada pelo Teidos. Então eles acabam sendo mais teimosos e diferentes. Então, por isso ele diz que cria essa arma como último recurso, o que na minha opinião nem deveria ser criado, porque igual eu falei, você cria uma possibilidade de acabar com essa guerra de uma vez por todas e ter todos esses confrontos bem inúteis e irrelevantes. O Conquista acaba voltando para conversar com o Treg e declarar que falhou na sua missão de conseguir matar o filho do Nolan, no caso. Mas o Treg fala que, como, sim, é o pensamento lógico, como você tem poucos Viltrumitas e no caso são 50, eu acredito, sobreviventes, você não pode matar aqueles que ainda são submissos a você e têm uma certa serventia. Por mais que ele possa olhar para o Conquista como uma ferramenta com defeito, ele diz que o Conquista vai ter a sua oportunidade de consertar o seu erro e isso vai ser... esse acontecimento vai se suceder em seguida. Essa talvez seja a primeira visão que a gente tem do Treg, o regente conquistador, ou mesmo o regente líder dos Viltrumitas. Confesso pra vocês que eu achei ele um pouquinho gordinho, tá? Nas HQs eu vi umas imagens dele, tá muito mais imponente, muito mais fodástico. Eu acho que o traço, a representação que foi feita dele no anime, eu achei meio paia, tá? Tudo bem que a gente ainda não viu ele em ação, assim, no sentido de briga mesmo e conduta, mas nos bastidores de como ele toma as posturas e como ele é bem submisso a um cara que já está morto, é bem triste mesmo. É um cara que realmente não impõe, ou por mais, assim... Eu tenho que tomar cuidado com as palavras, porque muitas vezes
A adaptação que não conseguiu transparecer o quão foda o cara é. Então, na adaptação do Invencível, o Trag acaba sendo. Não é tão imponente assim. A própria Conquista é mais imponente do que ele até o momento do anime nesse sentido.